Olá, meus amigos, aqui é o Paulo Figueiredo e eu tenho uma notícia bombástica para vocês. O Alexandre de Moraes vai ter que decretar a prisão do ChatGPT, a inteligência artificial que está dominando o mundo, ninguém fala em outra coisa, porque parece que a ferramenta está dizendo que a Constituição brasileira exige que as Forças Armadas hajam caso um dos poderes da República ultrapasse os seus limites estabelecidos na Constituição, como o último recurso, é claro, mas o chat disse isso. E eu vou mostrar para vocês. Antes de tudo, eu peço, tenho 3 pedidos para vocês. Primeiro, que vocês se inscrevam aqui no canal e marquem o sininho das notificações. E lembrem, o meu canal no YouTube continua censurado graças a uma ordem do próprio Alexandre de Moraes. Por isso, se você quiser se inscrever também no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube, que não aceita nenhum tipo de censura, o link está aqui na descrição de todos os vídeos. Meu terceiro e último pedido é que você considere entrar no meu locals.com, uma outra rede que é onde eu publico tudo que eu penso, texto, comentário, notícias que eu acho que vale a pena vocês lerem. É muito parecido com o Facebook, mas lá você também pode, se quiser, apoiar o meu trabalho, garantindo que eu continue publicando o que eu quiser, mesmo que certos tiranos não gostem das minhas opiniões. Pois bem, antes de seguir falando nisso, eu vou fazer um disclaimer aqui para todo mundo. Todas as discussões que eu estou tendo aqui são meramente hipotéticas, são teóricas e elas acontecem apenas para fins intelectuais. Eu vivo no exterior, não tenho nenhum efeito sobre a população brasileira, etc., e muito menos quero de forma alguma criar alguma animosidade ou incitar nada entre os poderes constituídos. Para deixar claro aqui para quem não tiver certeza, para quem tiver qualquer dúvida, eu sou e sempre fui contra qualquer tipo de golpe, odeio tirania, e o meu sonho, como de todas as outras gerações anteriores da minha família, a família Figueiredo, é de que o Brasil se torne uma democracia liberal. Pois bem, dito isso, vamos começar toda essa discussão aqui. Ela se iniciou quando eu, em um vídeo recente, reafirmei que a Constituição brasileira exige que as Forças Armadas garantam os poderes constitucionais. Não deveria ser controverso, porque está escrito no artigo 142, e eu discorri sobre o que eu pensava a respeito. Isso não é a mesma tese do poder moderador, para não gerar confusão. E como um bom originalista, eu sempre fiquei refletindo o que significaria nesse texto a garantia dos poderes constitucionais, né? Ou melhor, o que o legislador, autor da Constituição, pensava a esse respeito, né? Só que, como o Brasil está na 7ª Constituição, eu tive que buscar de onde vem esse texto da Constituição de 88, que está no artigo 142, né? O que os outros constituintes, o que as outras constituições do Brasil falavam sobre o papel das Forças Armadas. E para isso, essas ferramentas de inteligência artificial são absolutamente fantásticas. Então eu pedi ajuda ao ChatGPT, a inteligência artificial do OpenAI, que é agora a Microsoft comprou um pedaço, enfim, está dando o que falar, são bastante esquerdistas, mas a inteligência da OpenAI não dá para descartá-los como ferramenta. Vocês vão ver um pouco aqui sobre como elas funcionam. E eu preciso dizer a vocês que eu usei o ChatGPT 4, ou seja, o modelo pago e ainda não disponível para a maioria das pessoas, mas cujo raciocínio lógico ele é muito superior às versões anteriores, 3.0 e 3.5, que é o que a maioria das pessoas usam. Pois eu quero caminhar com vocês para que vocês vejam a discussão e vejam o que o ChatGPT levantou a respeito desse tema. Bom, eu pedi para ele levantar o que as constituições diziam, pedi para ele tirar a Constituição do Império, fiz algumas correções a respeito do que diziam os artigos, e no final o levantamento dele, e está bastante acurado, eu bati Constituição por Constituição, está dizendo o seguinte: a Constituição de 1891, da Primeira República do Brasil, o que ela dizia sobre as Forças Armadas e o papel delas? Artigo 14. As Forças de Terra e Mar são instituições nacionais permanentes destinadas à defesa da pátria no exterior e à manutenção das leis no interior. Manutenção das leis no interior. Uma versão originalista da garantia da lei e da ordem, né? Manutenção das leis no exterior. A Força Armada é essencialmente obediente, dentro dos limites da lei, aos seus superiores hierárquicos e obrigada a sustentar as instituições constitucionais.
sustentar as instituições constitucionais. Foi aqui a primeira vez que a gente viu alguma coisa como garantia dos poderes constitucionais. Mas na Constituição de 1934, na Segunda República, o texto já foi mudado para o seguinte, artigo 162. As Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e, dentro da lei, essencialmente obedientes aos seus superiores hierárquicos, o que diz o texto atual, né, sobre baseado em hierarquia e disciplina, e destinam-se a defender a pátria e garantir os poderes constitucionais e ordem e a lei. Olha aqui, a gente já tem praticamente no texto atual, garantir os poderes constitucionais e ordem e a lei. Eis que vem o Estado Novo. A Constituição brasileira que não foi decidida por constituinte nenhum, foi simplesmente a Constituição de 34 tinha sido revogada pelo ditador Getúlio Vargas, na época pouco depois de prender o meu bisavô, general Euclides Figueiredo, e ele fez a Constituição de 37, ele impôs a Constituição de 37, que é a Constituição do Estado Novo. E nela, o artigo 166 diz o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pelo Exército, pela Armada e pelos Corpos Auxiliares, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base no alistamento obrigatório e destinadas à defesa da pátria e à manutenção da ordem interna. Vejam, o texto da garantia antes das instituições constitucionais e depois dos poderes constitucionais foi retirado justamente pelo único ditador, de fato, que o Brasil teve, Getúlio Vargas. Ele foi lá e retirou. Olha, as Forças Armadas não têm esse papel. Se vocês lembrarem, tem outro grupo que quer retirar, que quis retirar isso do artigo recentemente. Quem foi? Foi justamente a Fundação Perseu Abramo, do PT, que pede para retirar o texto. Segundo essa notícia de fevereiro de 2022, ou perdão, 18 de novembro de 2022. E aí, eles estavam dizendo naquele momento, claro, propomos retirar o texto final destacado, a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer deles, a lei da ordem, explicitando que as Forças Armadas se destinam exclusivamente à defesa nacional. Olha, alguém tem que avisar o PT que a ideia original não é deles, a ideia é de outro ditador de esquerda, que foi o Getúlio Vargas. Ele já fez isso antes de todo mundo. Coincidência? Acho que não! Pois bem, em 1946, o meu bisavô, general Euclides Figueiredo, se tornou deputado constituinte e ajudou a escrever a Constituição de 46 da Quarta República. E no seu artigo 176, essa Constituição dizia: as Forças Armadas, constituídas essencialmente pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e dentro dos limites da lei. Diz o artigo 177. Destinam-se as Forças Armadas a defender a pátria e garantir os poderes constitucionais e a lei e a ordem. E aqui nós temos o texto em 46 praticamente idêntico ao texto da Constituição 88. A diferença é que os dois artigos, o 176 e 177, são mesclados em um único artigo. Você deve pensar que em 1967, já que o Brasil vivia uma ditadura militar, segundo consta o próprio ChatGPT, a Constituição deveria ter talvez retirado alguma coisa, talvez acrescentado, mas não. A Constituição de 67 dizia que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha de Guerra, o Exército e a Aeronáutica Militar, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e dentro dos limites da lei. No inciso 1º, mantiveram, destinam as Forças Armadas a defender a pátria e a garantir os poderes constituídos, a lei e a ordem. Praticamente idêntico ao texto da Constituição Cidadã de 88, que é a Constituição vigente no Brasil, ou melhor, deveria ser a Constituição vigente no Brasil, caso o Brasil fosse um regime democrático vivendo sob uma Constituição. E o artigo 142 diz, o texto que todo mundo conhece, o artigo que as pessoas que carregavam faixas pedindo intervenção militar, o que esse artigo diz? As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Esse é o texto que vale até que o PT faça uma nova constituinte e revogue esse texto. Alguns podem gostar, alguns podem não gostar, mas é isso que diz o texto. Bom, a minha pergunta é uma pergunta honesta, de pessoas que querem entender e descobrir o que está acontecendo. Então, eu perguntei, e está aqui para vocês, ao ChatGPT.
poxa, né, todas essas constituições falam de garantia dos poderes constituídos, garantia das instituições. Eu perguntei o que significa garantir poderes constituídos ou garantir os poderes constitucionais que tantos textos mencionam, né? E aí o ChatGPT aprende com o próprio chat, então ele sabe que eu estou me referindo ao texto anterior. Ele responde, ora, garantir os poderes constituídos ou garantir os poderes constitucionais é uma expressão que se refere ao papel das Forças Armadas em proteger e assegurar o funcionamento adequado dos poderes do Estado, conforme estabelecido a Constituição. That's gold, Jerry. Gold! Peraí, ChatGPT. É papel das Forças Armadas assegurar o funcionamento adequado dos poderes de Estado, conforme estabelecido pela Constituição? Não. Não é verdade. Isso é impossível! No contexto brasileiro, os poderes são executivo, legislativo e o judiciário também. Essa garantia explica que as Forças Armadas têm responsabilidade de preservar a ordem democrática, a estabilidade institucional e o respeito ao Estado de Direito. Isso inclui a proteção das instituições e autoridades legítimas contra ameaças internas ou externas, a manutenção da lei e da ordem e a defesa da soberania nacional. Em outras palavras, as Forças Armadas devem agir para que os poderes constituídos possam exercer suas funções conforme estabelecido na Constituição. Os poderes devem exercer suas funções conforme estabelecido na Constituição? Eu achei que qualquer coisa que o judiciário pudesse decidir estava decidido, garantindo assim o funcionamento adequado do Estado. Ou seja, as Forças Armadas devem agir para garantir o funcionamento adequado do Estado e a continuidade do regime democrático? Bom, é importante destacar que as Forças Armadas devem cumprir sempre dentro do limite da lei, mas aqui diz uma coisa interessante sobre a autoridade suprema do presidente da República. Eu fiquei confuso. Eu sou uma pessoa de inteligência muito limitada, então eu procuro utilizar, já que eu não nasci com tanta inteligência natural, eu procurei recorrer à inteligência artificial e perguntei ao ChatGPT, ora, então se um dos poderes ultrapassar os seus limites constitucionais por estes textos, cabe às Forças Armadas impedi-los e proteger o Estado Democrático de Direito? O ChatGPT, lembrem, é uma inteligência cujos o input da forma como ela funciona, já tem milhões de vídeos na internet a esse respeito, é feito por pessoas de esquerda. Só que ela é obrigada a seguir uma certa lógica, que é uma desvantagem dela em relação a, por exemplo, tantas pessoas da esquerda com quem a gente tem que debater. Essas não são obrigadas a seguir uma lógica. Elas podem falar uma coisa e desfalar o que falaram um segundo depois. Mas a inteligência artificial tem um pouco de dificuldade, ela até tenta dar essa volta, mas eu vou mostrar a vocês o que acontece. Porque ela responde, olha, em teoria, as Forças Armadas têm a responsabilidade de garantir os poderes constitucionais e o Estado Democrático de Direito. As Forças Armadas têm essa responsabilidade. No entanto, é importante destacar que a intervenção das Forças Armadas em situações políticas internas deve ser excepcional e sempre dentro dos limites estabelecidos pela Constituição e pelas leis. Ora, as Forças Armadas, então, em casos excepcionais, devem atuar em situações políticas internas? Não. Ele tem toda a razão. As Forças Armadas não têm autonomia para tomar a decisão de intervir. A sua ação deve ser sempre baseada na autoridade do presidente da República. Eu me lembro de dizer alguma coisa parecida no ano passado, que é o comandante supremo das Forças Armadas, conforme estabelecido na Constituição. Na prática, a intervenção das Forças Armadas em questões políticas internas pode ser complexa e potencialmente problemática, como visto no passado em alguns regimes e alguns países, incluindo o Brasil. A história mostrou que a intervenção militar em situações políticas internas nem sempre leva à proteção do Estado Democrático de Direito e às vezes pode resultar em supressão das liberdades democráticas e de direitos humanos, e eu concordo plenamente com isso. Portanto, é fundamental que a atuação das Forças Armadas seja conduzida em estrita conformidade com os princípios democráticos, o respeito à Constituição, os direitos fundamentais e a verdade, e sob a supervisão de autoridades civis legítimas. Quando os poderes constituídos enfrentam crise ou conflitos internos, a solução ideal, é verdade, é buscar meios pacíficos e democráticos para resolvê-los, como o diálogo, a negociação e a utilização dos mecanismos legais disponíveis. Diálogo, negociação, uau, concordo. Mas diálogo pressupõe que, né, dois logos, duas ideias,
pressupõe que duas ideias opostas possam ser confrontadas e negociadas. Se você suprime uma dessas ideias, desses logos, você não tem diálogos, você tem monólogo, não? Bom, mas eu continuei a pergunta, falei: o que acontece, em tese, se um dos poderes constitucionais, se um dos poderes ultrapassar os seus limites constitucionais? O texto das constituições que você me enviou fala que é papel das Forças Armadas a garantia dos poderes constitucionais. E você mesmo disse que é, abre aspas, papel das Forças Armadas em proteger e assegurar o funcionamento adequado dos poderes de Estado conforme estabelecido pela Constituição. Como então elas poderiam deixar de agir no caso de um dos poderes desrespeitar a Constituição? Não seria sua obrigação, por força do texto constitucional? Pergunta. Olha, ele vai lá e fala: o texto constitucional estabelece que é papel das Forças Armadas garantir os poderes constitucionais. E, em teoria, isso inclui a proteção do Estado Democrático de Direito caso um dos poderes ultrapasse os seus limites. Oi? No entanto, é importante reiterar que a intervenção das Forças Armadas em questões políticas internas deve ser sempre excepcional. Mas em casos excepcionais, deve haver a intervenção das Forças Armadas realizada dentro dos limites da Constituição. E ele continua: a interpretação constitucional e a aplicação do papel das Forças Armadas é um tema complexo e sujeito a diferentes abordagens e opiniões. Peraí, ChatGPT, quer dizer que as pessoas podem ter opiniões diversas sobre a interpretação desse texto? Ora, eu li teve um editorial da Jovem Pan que disse que essas interpretações eram descabidas. Agora você está me dizendo que é um tema complexo, sujeito a diferentes abordagens e opiniões? Quer dizer que se houver diferentes abordagens e opiniões, não é porque é todo mundo gado, golpista, burro? Na prática, a intervenção militar em questões políticas internas, ele volta a dizer, nem sempre resulta na proteção do Estado de Direito, o melhor é um dos poderes. Ele fala aqui um negócio interessante: a melhor solução, em caso onde um dos poderes ultrapasse seus limites constitucionais, é recorrer a mecanismos legais e institucionais estabelecidos pela Constituição e pelas leis, como a fiscalização entre os poderes, a atuação do Ministério Público, a jurisdição do Poder Judiciário e a ação dos órgãos de controle. Esses mecanismos devem ser utilizados para resolver crises e conflitos internos de maneira pacífica e democrática. Em resumo, embora o texto constitucional estabeleça que as Forças Armadas têm o papel de garantir os poderes constitucionais, a intervenção em questão de políticas internas deve ser considerada como último recurso e realizada em estrita conformidade com os princípios democráticos, o respeito à Constituição, direitos fundamentais, sob supervisão de autoridades civis legítimas, a utilização dos mecanismos legais e institucionais disponíveis, sempre a solução preferível para resolver os conflitos. Concordo plenamente. Mas eu digo, a própria Constituição estabelece o que deve ser feito, que é a preservação dos poderes constitucionais feito pelas Forças Armadas. Está no texto. Entendo que seja uma medida excepcional. Mas e se tudo mais falhar? Você quer dizer que, na prática, o cumprimento da Constituição pode levar a consequências negativas? Porque ele fica dizendo assim: na prática, nem sempre as Forças Armadas garantem. Eu falo: bom, mas é o que está no texto. Aí ele: eu compreendo o seu ponto de vista. Obrigado pela compreensão, ChatGPT. É bem mais do que a inteligência de esquerda tem me garantido. Obrigado por compreender o meu ponto de vista. Mas ele diz assim: é verdade que o texto constitucional estabelece o papel das Forças Armadas na garantia dos poderes constitucionais. Ele já não tem mais para onde correr. No entanto, a aplicação prática dessa disposição em situações de crise política ou quando um dos poderes ultrapassa os seus limites constitucionais é complexa e pode ser interpretada de maneiras diferentes. Não diga. É importante lembrar que a intervenção das Forças Armadas em questões políticas internas tem implicações significativas para a democracia e o Estado de Direito. Concordo plenamente.
embora a Constituição atribua, sim, às Forças Armadas, o sim foi meu aqui, às Forças Armadas o papel de garantir os poderes constitucionais, o ideal é que isso seja feito por meio do sistema de freios e contrapesos dos mecanismos legais institucionais, como eu mencionei anteriormente. Concordo? No entanto, em casos extremos, onde todos os mecanismos falarem e o Estado Democrático de Direito estiver seriamente ameaçado, a intervenção das Forças Armadas pode ser considerada como um último recurso. Editor, coloca aqui aquele negócio. Pam, pam, pam. Nesses casos, é crucial que a ação das Forças Armadas seja conduzida em conformidade com os princípios democráticos, o respeito à Constituição, direitos fundamentais, babá, que ele já tinha dito. A questão fundamental é que, mesmo quando a intervenção das Forças Armadas é justificada pelo texto constitucional, é importante considerar as consequências práticas e os riscos associados a essa intervenção. A história nos mostra que algumas circunstâncias pode levar às consequências negativas e à erosão do Estado Democrático de Direito, portanto, é fundamental que a intervenção das Forças Armadas seja realizada com cautela e sempre como último recurso. Eu não poderia dizer melhor, ChatGPT. Mas, ainda no meu exercício hipotético, eu pergunto: e caso o Poder Judiciário comece a usurpar a atribuição dos outros poderes e a restringir as liberdades individuais expressas no texto constitucional? Isso deve se aplicar? Ou o Poder Judiciário está acima dos outros poderes? Eu já vi gente, incluindo o eunuco invertebrado, dizendo que ao Poder Judiciário cabia a palavra final sobre tudo. Então ele de fato, e ele não está sozinho, porque já teve ministro da Suprema Corte dizendo que eles eram os editores da sociedade. Eu pergunto, o Poder Judiciário está acima dos outros poderes? Ele está limitado pelo que está escrito no texto da Constituição ou está acima da lei? Neste caso, se os demais poderes estiverem impedidos de agir por medo de prisão, por exemplo, as Forças Armadas devem garantir os demais poderes constitucionais? Diz o ChatGPT, o Poder Judiciário, assim como os outros poderes, está sujeito às limitações impostas pela Constituição e pelas leis. Ele não está acima da lei nem dos outros poderes. A Constituição estabelece o princípio da separação de poderes e o sistema de freios e contrapesos, o qual garante que os poderes atuem de forma equilibrada e não ultrapassem as suas competências constitucionais. Eu fico me perguntando, e deveria ter perguntado a ele aqui, se caso, por exemplo, o Poder Judiciário resolva contrariar uma prerrogativa escrita e expressa como privativa da Presidência da República, como, por exemplo, de novo, estamos falando de situações hipotéticas, indultos e graças, se isso se enquadraria aqui. Mas ele diz, se o Poder Judiciário começar a usurpar atribuições dos outros poderes e restringir indevidamente as liberdades individuais garantidas pela Constituição, me pergunto se talvez a liberdade de um jornalista falar livremente, ou a liberdade de um veículo de imprensa falar livremente, como a Carmen Lúcia disse que seriam apenas temporariamente suspensos, ou a liberdade de expressão, ou a liberdade de associação. Bom, caso o Poder Judiciário comece a restringir indevidamente as liberdades individuais e garantidas pela Constituição, é importante que os mecanismos legais e institucionais disponíveis sejam utilizados para corrigir essas ações e restaurar o equilíbrio entre poderes. Eles estão falando com vocês, Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e Câmara dos Deputados também. O ideal é que o próprio sistema de freios e contrapegos e órgãos de controle possam lidar com essa situação. Por exemplo, se um juiz ou tribunal estiver agindo de maneira inconstitucional, é possível recorrer a instâncias superiores do Poder Judiciário. Talvez. Talvez não. Apresentar denúncia ao Conselho Nacional de Justiça ou, em casos extremos, iniciar processos de impeachment contra membros do Poder Judiciário. Não sei. Talvez tenham algumas centenas de pedidos de impeachment contra membros do Poder Judiciário no nosso Congresso. A intervenção das Forças Armadas nesse tipo de situação deve ser sempre considerada um último recurso. Mas, segundo o ChatGPT, deve ser considerada.
O envolvimento das Forças Armadas em questões políticas internas, mesmo quando justificado pela Constituição, pode trazer riscos e consequências negativas para a democracia e o Estado Democrático de Direito. Concordo. Portanto, é crucial que se esgotem todas as opções legais e institucionais antes de se considerar a intervenção das Forças Armadas para garantir os demais poderes constitucionais. É verdade, ChatGPT. Em suma, o Poder Judiciário está limitado pelo texto da Constituição e pelas leis e não está acima dos outros poderes. Ouviu, eunuco invertebrado? Caso ele ultrapasse suas competências constitucionais, a solução ideal é recorrer aos mecanismos legais e institucionais disponíveis para corrigir essas ações. E a intervenção das Forças Armadas deve ser considerada como último recurso, quando os outros meios falharem. Hum. Então, ChatGPT, por exemplo, se as medidas inconstitucionais vierem do Supremo Tribunal Federal, a instância máxima, e os demais poderes estiverem impedidos de agir por medo, por exemplo, como último recurso para a proteção da democracia, as Forças Armadas devem agir conforme descrito no artigo 142 da Constituição Federal e garantirem os poderes constitucionais? O ChatGPT é muito compreensivo e ele diz: eu compreendo a sua preocupação em relação a essa situação hipotética. E claro que estamos falando de uma situação hipotética numa galáxia muito, muito longínqua, em que o Supremo Tribunal Federal, como instância máxima do Poder Judiciário, tome medidas inconstitucionais e os demais poderes estejam impedidos de agir. Nessa situação extrema, a intervenção das Forças Armadas poderia ser considerada como último recurso para garantir os poderes constitucionais e a democracia, conforme estabelecido no artigo 142 da Constituição Federal. No entanto, é fundamental que essa intervenção seja feita em conformidade com os princípios democráticos e o respeito à Constituição e aos direitos fundamentais, sob a supervisão de autoridades civis legítimas. É verdade. A intervenção das Forças Armadas em questões políticas internas é uma medida excepcional, complexa, com implicações significativas para a democracia e o Estado de Direito. Portanto, é crucial que todas as outras opções legais, institucionais sejam esgotadas, etc, etc. Concordo plenamente. Além disso, é importante lembrar que a interpretação do texto constitucional e a aplicação prática do papel das Forças Armadas e os poderes constitucionais é um tema complexo, ele volta a dizer, e sujeito a diferentes abordagens e opiniões. A intervenção militar em questões políticas internas nem sempre resulta na proteção do Estado Democrático de Direito, bababá, por isso, cautela e sempre como último recurso. Eu achei essa discussão toda muito interessante e inteligente, porque o ChatGPT não tem como fugir da lógica. Ele não pode me dizer que o texto constitucional diz algo e depois, se eu pergunto para ele se é para cumprir o texto constitucional, ele dizer que não. Ele se limita a dizer o óbvio. Sim, é isso que o texto constitucional tem, todos esses textos constitucionais têm como última medida. Na prática, se vocês pensarem, é o poder de fato da força que garante o poder de direito. E se o poder de direito começa a ser usurpado, o poder final da força acaba tendo que ser o último recurso. Essa é uma discussão absolutamente complexa. Absolutamente complexa. Existe sempre, ele está correto, um risco de uma força militar chegar ao poder e não sair mais. É um perigo danado. Deve ser mesmo. De novo, não estamos falando do Brasil, estamos falando de uma situação hipotética num país que tivesse constituições como a do Brasil. Deve ser debatida pela sociedade como último recurso. Mas eu me pergunto a ele, você acha que a discussão dessas ideias e opiniões é perigosa e deve ser criminalizada? Bom, ele diz, como modelo de linguagem AI, Artificial Intelligence, inteligência artificial, eu não tenho opiniões ou emoções pessoais, no entanto, eu posso oferecer uma perspectiva sobre a importância da liberdade de expressão e o debate de ideias em uma sociedade democrática. A liberdade de expressão é um direito fundamental protegido por muitas constituições democráticas, incluindo a Constituição brasileira. Essa liberdade permite que as pessoas expressem suas opiniões e ideias, promovendo o debate e a troca de pontos de vista, o que é essencial para o funcionamento saudável de uma democracia. Em geral, e lembrem-se, gente,
Este é o ChatGPT, feito por um bando de gente woke. Eles não são amantes da liberdade de expressão, mas a lógica tem que persistir. Em geral, a discussão de ideias ou opiniões, mesmo aquelas que podem ser controversas ou impopulares, Alexandre, não deve ser criminalizada, a menos que ela incitem violência, promova um discurso de ódio ou violem outros direitos fundamentais. Eu não estou nem incitando a violência, nem o ChatGPT aqui, nem promovendo discurso de ódio, nem violando os direitos fundamentais. Pelo contrário, é importante, e eu gostaria até, mas esse vídeo ia acabar ficando muito longo, de perguntar para ele, e talvez eu faça um outro vídeo a esse respeito, perguntando para o ChatGPT o que é discurso de ódio, quais são as linhas de incitação à violência e a quais outros direitos fundamentais você se refere. Talvez eu abra um próximo vídeo a respeito desse assunto, mas ele diz aqui, é importante que as pessoas possam debater e discordar uma das outras de maneira respeitosa e construtiva, sem cassação de passaporte, sem bloqueio de rede social, né? E contribuindo para o desenvolvimento de soluções e aprimoramento das instituições democráticas. No entanto, é crucial que o debate e a discussão sejam baseados em fatos, igual eu acabei de fazer aqui. Evidências e argumentos racionais, não em desinformação ou manipulação. A não ser que você ache que o ChatGPT está manipulando alguém para dar um golpe. A liberdade de expressão traz consigo responsabilidade de respeitar a verdade e evitar a propagação de informações falsas ou prejudiciais. De novo, cenas para o próximo capítulo. Em resumo, a discussão de ideias e opiniões é fundamental para uma sociedade democrática e, em geral, não deve ser criminalizada. No entanto, é importante que essas discussões sejam conduzidas de maneira responsável e respeitosa, evitando incitar a violência, promover o discurso de ódio e violar outros direitos fundamentais. Vamos fazer o seguinte: o próximo vídeo vai ser um aprofundamento do que seria esse assunto de discursos de ódio e outros assuntos. Quer dizer, isso se o Alexandre não determinar a prisão do ChatGPT por todas essas coisas que ele acabou de dizer aqui e que, em tese, no Brasil, hoje, são proibidas. Mais uma vez, peço para você o like, peço para você que se inscrevam no canal do YouTube, do Rumble, e que considere a possibilidade de apoiar o meu trabalho através do locals.com. Até a próxima. Oi, tudo bem? Essa altura você já deve estar sabendo que censuraram e desmonetizaram todas as minhas redes sociais no Brasil, além de bloquearem minhas contas bancárias e até cancelarem meu passaporte. Então, se você gosta do meu trabalho e acha que vale a pena apoiá-lo para que ele continue, eu te convido para clicar no link aqui embaixo e acessar o meu Locals. Lá você tem acesso de graça a todas as minhas postagens, sem censura, mas também tem conteúdo exclusivo para membros pagos. E membros premium podem, inclusive, trocar mensagens comigo, além de outros benefícios. Dê voz a quem te dá voz, que a gente não vai parar. Obrigado.